E aí, gente boa, salve, salve! Hoje falaremos sobre matemática e música. E para discutir sobre esse tema, convidamos uma fera que trata sobre essas duas áreas com grande maestria. Pois ele tem pesquisas de mestrado e doutorado nos dois campos do saber. Essa entrevista foi na varanda de um hotel. Estávamos lá hospedados em Porto Seguro, na Bahia, passando as férias, em um momento de total descontração e de um papo super agradável, falando de coisas muito interessantes sobre matemática e música. Por exemplo, as contribuições de matemáticos como Leonardo Euler e Pitágoras para a música. A primeira experiência que se tem catalogada dessa relação matemática e música foi feita por Pitágoras. Construção de instrumentos musicais e a invenção do monocórdio. Na entrevista ele afirmou que a matemática para os músicos é uma ferramenta e que os músicos veem a matemática como uma leitura da música. Falou também que a matemática é uma linguagem que interpreta a música de alguma forma. E ainda disse que, no ensino superior de música, a matemática se apresenta por meio de partitura, algoritmo, computação e plano cartesiano. Se você analisar, por exemplo, a partitura musical, ela parece um gráfico cartesiano, né? Eu sou o Anderon Miranda e convido todos para desfrutar dos diversos assuntos abordados nesta entrevista no quadro Coisa e Talk, aqui no canal Teorema das Coisas. E para abrir o bloco de entrevistas, temos a honra de receber Crisley Bruno Ribeiro Camargos, doutor, educador e professor de matemática no Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG, com experiências de pesquisa nas áreas de matemática e educação matemática, e em construções de instrumentos musicais. Fui músico durante acho que 8 anos. Eu trabalhei como profissional da música mesmo. Quando eu ingressei na matemática, vamos dizer assim, eu vi algumas relações ali com aquilo que eu fazia musicalmente. Principalmente na disciplina de História da Matemática, me chamou a atenção a experiência pitagórica. Quando o professor relatou sobre aquilo, eu falei, eu quero pesquisar isso, cara. Eu acho que vou... E então eu comecei a pesquisar isso, certo? Então eu acho que foi a partir de 2003 mesmo que o meu olhar musical, até então, né, viu algumas possibilidades de tentar levar a música para a matemática, certo? Não só pegar a matemática e matematizar a música. Eu nunca quis fazer isso. Na verdade, eu quis levar um olhar musical para a música. Talvez usando frações também, às vezes usando modelos matemáticos, mas em outros momentos usando o ouvido, certo? Fazendo escalas diferentes, usando o ouvido, e depois olha matematicamente como que aquilo ficou, quais as frações estão por trás daquilo, certo? A partir do momento que a música ocidental, vamos dizer assim, ela começou a tender a ser o que a gente chama hoje de temperamento igual, isso foi possível, existem vários músicos por trás disso, ok? Mas tem Alberto Ramos Paredia, tem vários músicos que trabalharam essas, vamos dizer assim, esse sistema de afinação que a gente chama de temperamento igual, tá? Mas um matemático, essa minha contribuição matemática, que foi importante, foi Leonard Euler, um matemático suíço, que ele estudou como que poderia ser feita a divisão entre uma frequência inicial e uma frequência com seu dobro, que seria a oitava, em 12 partes iguais. Isso só foi possível porque na época haviam surgido os logaritmos e a sua inversa, que é exponencial, certo? Então ele foi um grande, vamos dizer assim, um cara que contribuiu bastante para isso, né, nesse sistema de analisar qual que seria a divisão entre essas frequências que a gente chama de temperamento igual, certo? Então hoje em dia é possível calcular matematicamente a partir de uma frequência qual que seria a quinta, qual que seria a sétima, a frequência dela, quanto seria usando, vamos dizer assim, alguns cálculos matemáticos, tá ok? Eu acho que Pitágoras também foi um grande, um cara que contribuiu muito também, né? Porque ele foi a primeira experiência que se tem catalogada dessa relação matemática e música foi feita por Pitágoras, né? Obviamente há muitos mitos por trás disso, a gente sabe, mas há uma história contada por Boécios, vários historiadores, que ele esticou uma corda, né? E aí a partir daquela corda ele
pressionou no meio da corda e viu que dali a oitava, foi fazendo várias inferências naquela corda e pegando frações simples. Isso seria a música pitagórica, e essa divisão feita por ele durou muito tempo. Eu me arrisco aqui a dizer que isso deve ter durado uns 2000 anos. Só começou a surgir outros, vamos dizer assim, obviamente a música, no sentido de, ela, não vou dizer que ela evoluiu, porque eu acho que seria uma palavra muito forte, mas ela tomou várias vertentes diferentes, certo? E assim, obviamente houveram outras afinações, outros sistemas de afinações, mas o de Pitágoras, a divisão feita por Pitágoras durou muito tempo, era uma coisa, as frações utilizadas por ele, as divisões do monocorde, né, o aparelho que ele usou, durou bastante tempo. E isso tudo foi mudando a partir de outros matemáticos, outros músicos estudiosos sobre isso, pesquisando esse sistema de temperamento igual, que seria de você poder transpor uma música para um determinado tom diferente, certo? Sem alterar o sentido musical, vamos dizer assim, o ethos musical. Então essa era a ideia deles. Então eu acho que Pitágoras foi um cara que contribuiu bastante, eu acho que Euler também. Certo? Agora pensando musicalmente, né? Meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com músicos, então eu fiquei, vamos dizer assim, 2 anos num curso de música, fazendo uma pesquisa porque eu queria ver o olhar musical deles, né? E queria ver também as práticas que eles usavam, os músicos usavam na construção de instrumentos experimentais, certo? A matemática para eles é mais, vamos dizer assim, é uma ferramenta. Há uma prática matemática, só que em certos momentos eles usam uma certa prática matemática para fazer algumas aproximações, só que a partir do momento que eles chegam e não escutam, por exemplo, a oitava certinha, vamos dizer assim, eles começam a fazer, vamos dizer assim, a lixar o instrumento, fazer algo artesanal. Certo? Então os músicos, eles veem a matemática como uma leitura da música. Eles não acham que a matemática que tenha contribuído para o desenvolvimento da música, que tenha influenciado. Eles têm uma visão diferente. Pode ser que alguns tenham uma visão mais matemática, mas os que trabalharam comigo na pesquisa, eles têm uma visão um pouco diferente. Eles acham que a matemática é uma linguagem que interpreta a música de alguma forma. Tá? Mas nós não precisamos da matemática para eles para fazer música. O ensino musical na universidade, ele tem algumas universidades, não vou dizer todas, mas que há um certo ensino bem tecnicista da forma que nós aprendemos a matemática também. Então, a ideia de você ficar repetindo escalas, subindo e descendo escalas, a leitura musical, se você analisar, por exemplo, a partitura musical, ela parece um gráfico cartesiano, né? De 2 dimensões, tempo e frequências, né? Então, se você pegar uma partitura, ela parece um gráfico cartesiano, né? Eu acho o seguinte, que a matemática, talvez que um músico que necessite, de repente, fazer uma composição experimental usando algoritmos, isso é possível também, entendeu? Então, ele poderia ter alguma matemática computacional para fazer composições utilizando certos programas, certos softwares que poderiam auxiliá-lo nessas composições. Tá? Isso depende muito também, né, do qual caminho que o músico queira seguir. Eu acho que se o músico quer ser um músico de orquestra e ponto final, eu creio que a matemática precisa ser a matemática do cotidiano mesmo, a matemática básica. Agora, se ele quer trabalhar com composições diferentes, da música eletroacústica, certo? Da música eletrônica, usar algoritmos para poder tentar fazer uma coisa legal, vamos dizer assim, porque é possível fazer também. A gente costuma dizer o seguinte: música vem muito de sentimento, de coração, né? Vamos dizer. Mas você também pode tentar fazer uma programação e ouvir se aquilo está te agradando, se aquilo está legal, certo? Pode envolver a matemática, algoritmos naquele momento, ok? Mas também vai depender do caminho que o músico quer seguir. Beleza, Cris. Eu agradeço aqui, né? Tá certo? Bom, né? Olá, pessoal. Gostaram da entrevista?
Caso tenha alguma dúvida, pergunta ou sugestão, deixa nos comentários. Conto com todos vocês. Até mais!